Bom dia a todos, bem-vindos ao segundo dia e último dia, infelizmente, do 6º Fórum Ibérico de Úlceras e Feridas e 2º Congresso Interdisciplinar de Feridas Complexas. Vamos dar início ao nosso dia de trabalho com a primeira mesa redonda intitulada Úlcera de Perna, um problema subestimado. Modera a mesa a doutora Lourdes Ferreira, médica especialista em dermatologia e venerologia, assistente graduada de dermatologia no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital Egas Muniz. É também coordenadora da consulta de úlcera de perna no Hospital Egas Muniz. Tem a palavra a doutora Lourdes. Bom dia a todos. Vamos iniciar com atraso este segundo dia de trabalhos do 6º Fórum Ibérico de Úlceras e Feridas. Peço desde já desculpa, mas tivemos um pequeno problema técnico. Quero cumprimentar em primeiro lugar e agradecer a presença de meus colegas da mesa e palestrantes nesta mesa redonda de úlcera de perna, um problema subestimado. Em primeiro lugar, vamos ouvir a doutora Ruth Crisóstomo, que nos vai apresentar os resultados da drenagem linfática manual na doença venosa crónica. Doutora Ruth Crisóstomo é doutorada em Motricidade Humana na especialidade de Fisioterapia pela Faculdade de Motricidade Humana na Universidade de Lisboa, autora de vários artigos científicos e comunicações na área da doença venosa crónica, fisioterapia e terapia aquática. É membro da direção da ELCOS e é atualmente docente na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Doutora Ruth Crisóstomo, faz favor. Resultados da drenagem linfática manual na doença venosa crónica. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer a todos por estarem aqui a ouvir esta mesa, cumprimentar os membros e colegas da mesa e passo então a apresentar aquilo que são os resultados de 3 investigações científicas que decorreram da tese de doutoramento que terminei no ano passado. Digamos, isto é uma apresentação se calhar um pouco diferente daquilo que tem estado aqui a acontecer, porque é um trabalho muito científico e, portanto, é um pouco nessa perspectiva que o venho apresentar. Antes de mais, dizer que a prevalência da doença venosa crónica em Portugal é expressiva. Os dados, apesar de não serem completamente atualizados e serem antigos, revelam que há realmente uma prevalência elevada em Portugal. Em termos de fisiopatologia, ressaltar a presença de hipertensão e estase venosa dos membros inferiores, a inflamação crónica dos tecidos, alterações estruturais dos vasos e tecidos, cutâneo, subcutâneo e músculo, muitas vezes associado ao refluxo patológico e à obstrução venosa, e com disfunção da bomba muscular venosa dos membros inferiores, com a presença daquilo que, em termos clínicos, é possível visualizar que são as varizes, edema, alterações da pele e tecido subcutâneo e ainda as úlceras. Ainda de salientar, porque se vamos falar sobre drenagem linfática manual, é fundamental falar sobre o que são os tratamentos conservadores e, portanto, é preciso perceber que um tratamento conservador é utilizado na doença venosa crónica ou de forma isolada ou associada a outros tratamentos, conservadores ou não. Portanto, eles normalmente não surgem de forma isolada. E, em termos do que são exatamente estes tratamentos, podemos falar na terapia compressiva, pressoterapia, educação para a saúde, tratamento conservador não medicamentoso, digamos. Exercício físico, treino da bomba muscular e a drenagem linfática manual, que foi o alvo de estudo nos trabalhos. O tratamento tem como objetivo, e é preciso saber, quando utilizamos este tipo de técnicas, este tipo de tratamento, tem essencialmente, a literatura diz que este tratamento visa essencialmente aliviar sintomas, como a dor, fadiga, sensação de peso, que estes doentes nos referem realmente ter. E também a tratar outras alterações secundárias, portanto, não propriamente a patologia em si, que não é esse o objetivo, por exemplo, da drenagem linfática manual. E, portanto, estamos a falar, por exemplo, na presença de edema.
e prevenir outras complicações, como seja, por exemplo, a presença de trombose venosa, portanto, pela mobilização, por aí fora, que são estratégias utilizadas no tratamento e, digamos, na prevenção de complicações. Ainda perceber que, afinal de contas, o que é isto da drenagem linfática manual? Que definição é que afinal damos? É uma massagem de alta pressão, de baixa pressão? É uma massagem normal? Mobilizamos os tecidos, mas que tecidos? Bem, na realidade, podemos traduzir a drenagem linfática manual como uma terapia manual de mobilização, tração da pele, ou seja, o objetivo é mobilizar a pele e não o tecido que está debaixo da pele. E isso é fundamental para que a técnica realmente seja eficaz. Aplicada com uma baixa pressão sobre os tecidos, de forma sequenciada, ou seja, de proximal para distal e depois vice-versa, respeitando a anatomia dos vasos linfáticos com o objetivo de estimular o fluxo linfático. Digamos que, antes de realizar qualquer um dos estudos que vos vou apresentar, esta, de uma forma consensual, podia ser uma definição, porque existem várias, podia ser uma definição aceitável para definir qualquer tipo de drenagem linfática, seja ela de qualquer tipo de escola, como alguns de vocês saberão. A drenagem linfática manual pode ser aplicada com diversas teorias associadas, mas a sua aplicação é sempre a mesma, e é esta. Portanto, existem assim 4 escolas: a Voder, Foldy, Castley-Smith e Leduc. Neste caso, pensando na técnica de Leduc, que foi aquela que eu praticamente me centrei, é fundamental perceber que existem 2 tipos de manobras desta drenagem, que é as manobras de reabsorção, que são as manobras que estimulam a reabsorção do excedente filtrado no espaço intersticial e, portanto, onde estão localizadas as proteínas que caracterizam a presença de linfedema e, portanto, estimulam os capilares a fazer este processo, esta fase digamos, de filtração da linfa. E depois temos as manobras de chamada que estimulam a evacuação linfática, portanto, o transporte de tudo aquilo que foi colhido no espaço intersticial para o sistema venoso. Então, perante isto, o que é que a literatura fala? Fala que na drenagem linfática manual apenas a manobra de chamada melhora o retorno venoso superficial e deve ser aplicada no percurso da veia grande safena. Mas quando vamos ler a literatura, a teoria diz-nos isto, mas quando vamos ver a literatura, o que realmente nós podemos constatar é que a drenagem linfática mal parece ter um escasso efeito no fluxo venoso, mas estimula a reabsorção pelas manobras de reabsorção e o fluxo pelas manobras de chamada ao nível do sistema linfático periférico, que também pode estar afetado na doença venosa crónica. Mas, efetivamente, ao nível de fluxo venoso, os estudos são muito escassos e até referem que praticamente não existe efeito. Mas será que é efetivamente assim? Pois não havia estudos. Então, coloca-se a seguinte questão: qual é o efeito da drenagem linfática manual no fluxo venoso superficial e profundo? Porque a teoria é que efetivamente só tinha efeito ao nível superficial. E qual é o efeito das manobras de chamada e a reabsorção no fluxo venoso? Porque supostamente é só a chamada, mas não há estudos, então se calhar convém estudar as duas. Então, mais uma outra questão: qual é o efeito da drenagem linfática manual no fluxo venoso quando aplicados em diferentes regiões anatómicas do membro inferior? Porque, se teoricamente devemos seguir o percurso da veia grande safena, mas se é teoricamente, será que efetivamente é assim que se deve realizar? Então foram realizados 2 estudos com o objetivo de conseguir responder a estas perguntas. Depois, em termos de pressuposto, a drenagem linfática manual é utilizada como tratamento conservador da doença venosa crónica. A drenagem linfática, no entanto, o que os estudos dizem é que a drenagem linfática manual pré-operatória melhora sintomas, severidade da doença venosa crónica, qualidade de vida relacionada com a saúde, mas nada se sabe quando aplicado de forma isolada. E o que realmente se sabe também é que a drenagem linfática manual é eficaz no tratamento do linfedema quando associada às outras técnicas, a designada terapia linfática descongestiva, digamos, não a utilização isolada, mas sim num conjunto de técnicas aplicadas de forma estruturada e sequenciada, baseando naquilo que é a fisiopatologia e o tratamento do linfedema. Então coloca-se a seguinte questão: qual é que é o efeito da drenagem linfática manual isolada no tratamento conservador da doença venosa crónica? E para isso foi realizado o 3º estudo.
O objetivo do estudo, digamos, destes 3 estudos, em termos gerais, foi avaliar a eficácia da drenagem linfática manual no tratamento conservador da doença venosa crónica. Para isso foi feito um estudo 1, cujo objetivo foi comparar o efeito do fluxo venoso superficial e profundo das manobras de chamada e reabsorção da drenagem linfática manual em doentes com e sem patologia. E depois, no estudo 2, comparar o efeito do fluxo venoso superficial e profundo da drenagem linfática quando aplicada nas diferentes regiões anatómicas do membro inferior em doentes com e sem patologia. E depois, o terceiro estudo foi avaliar a eficácia, digamos, eficácia terapêutica de 10 sessões de 40 a 45 minutos de drenagem linfática manual no tratamento dos doentes com doença venosa crónica. Então, o que é que foi feito? Em termos gerais, todos os doentes que participaram nestes estudos foram feita uma avaliação com o diagnóstico de doença venosa crónica por ecodoppler, como seguimos as guidelines, feita a avaliação da história clínica e sintomas, a classificação CEAP, a severidade da doença venosa crónica pela VCSS, onde foi avaliado um total de 92 indivíduos com doença venosa crónica e 47 indivíduos saudáveis. Os critérios de exclusão centravam-se essencialmente. Havia ali uma disparidade em termos de idades, porque estávamos um pouco limitados em termos de idades, porque sabíamos que eram essencialmente as pessoas mais idosas que têm doença venosa crónica, mas depois, para não ter doença venosa crónica, era difícil encontrar. Então, as idades, pusemos que a idade nunca seria superior a 65 anos e incluímos todos os critérios de exclusão e de confusão daquilo que seria um edema linfático, por exemplo, ou tipo de edema da doença venosa crónica. Em termos éticos, foi feito o consentimento informado, pedido com o parecer ético ao Conselho de Ética da Faculdade de Universidade Humana e foi feito o registro do último estudo na clinicaltrial.gov. O estudo 1 tem então assim como objetivo comparar o efeito das manobras de chamada e de reabsorção, de uma forma geral, tal como foi dito. Foram avaliados 23 indivíduos com doença venosa crónica e 18 indivíduos saudáveis, num total de 23 mulheres e 18 homens. E o que é que foi feito? Foi feita uma avaliação aleatorizada ao nível da veia femoral e da veia grande safena e foram avaliados 3 momentos de avaliação: em repouso e depois durante a aplicação das manobras de chamada, de forma aleatória, manobras de reabsorção. E foi feita uma avaliação com uma coleta de ecografia vascular, onde foram feitas 3 medidas da área de secção transversal, do fluxo, das velocidades do fluxo e, portanto, depois a partir daí calculado o fluxo venoso. Ora, em termos de ilustração, aquilo que foi feito foi comparar aquilo que nós designamos que são as manobras de chamada. Portanto, esta é a aplicação e a colocação das mãos. No fundo, foi seguir aquilo que era o percurso final da veia grande safena e as manobras de reabsorção, cuja aplicação é diferenciada, mas que têm algo em comum, que é a mobilização da pele. Em termos de análise estatística, foi avaliada a diferença entre os 2 grupos. Foram calculadas as diferenças entre os valores de base e as manobras de chamada e reabsorção e foi avaliada a relação entre a severidade da doença venosa crónica e a magnitude do efeito das manobras face aos valores de base, no fundo para tentar perceber se a severidade da doença estava associada, digamos, a uma maior eficácia da técnica ou pior eficácia da técnica. Em termos de resultados, aquilo que foi possível observar é que, ao nível da veia femoral, o fluxo aumenta de forma significativa nas 2 manobras, na manobra de chamada e na manobra de reabsorção, e na veia grande safena aconteceu exatamente o mesmo. Durante a reabsorção foi possível ainda perceber que o fluxo venoso na veia femoral diminui com a severidade da doença venosa crónica, um pouco ao contrário daquilo que estávamos à espera. E no grupo com doença venosa crónica e sem doença venosa crónica apresentam aumentos dos fluxos semelhantes em ambas as manobras de drenagem linfática manual, mas a área de seção transversa da veia grande safena é maior no grupo com doença venosa crónica comparativamente ao grupo controle, tal como já tinha controle saudável, tal como já tinha sido encontrados noutros estudos. Então, parece que a drenagem linfática manual aplicada na face interna da coxa aumenta o fluxo venoso nas veias superficiais, na veia grande safena, e ao nível das profundas, na veia femoral. Ao contrário daquilo que era
aquilo que estava escrito em termos de literatura, que dizia que funcionava apenas, que o efeito era ao nível superficial. E as manobras de chamada e reabsorção aumentam de forma semelhante o fluxo venoso, o que contraria também um pouco a teoria que apenas as manobras de chamada efetivamente têm um efeito ao nível do fluxo venoso. Os pacientes com doença venosa crónica saudáveis, apresentam realmente aumentos de fluxo venoso muito semelhantes com a drenagem linfática manual. Foi realizado depois o estudo 2, onde foi comparado o efeito do fluxo venoso superficial e profundo da drenagem linfática manual nas diferentes regiões anatómicas, tentar perceber se era na face interna ou se era na face externa da coxa, face interna da perna, face externa da perna. Foi feito um estudo onde foram avaliados 28 indivíduos com doença venosa crónica e 29 sem doença venosa crónica, num total de 38 mulheres e 19 homens. Havia ali uma diferença significativa em termos de idade, que depois teve algumas expressões em termos de discussão daquilo que foi o estudo. E foi feita uma avaliação da veia femoral e da veia grade-safena, quando aplicadas manobras na face interna e na face externa da coxa. E depois a avaliação da veia poplítea e veia pequena safena, em repouso. E depois, quando aplicada a drenagem linfática manual na face interna da perna e na face externa da perna. E foi feitas essas comparações. Em termos de metodologia, foi feita também uma aleatorização. A aplicação, o fisioterapeuta que estava a aplicar a drenagem linfática manual não tinha acesso àquilo que estava a ser avaliado por ecodoppler. Havia uma cortina que separava os dois locais de estudo, para que não houvesse influência na análise e no ajuste, por exemplo, em termos de técnica manual. Portanto, tudo foi preparado antes, houve uma preparação antes e, portanto, no momento da recolha não houve qualquer ajuste. Portanto, e isso foi garantido. Portanto, a avaliação foi, também teve um processo de aleatorização, face à posição do doente. Em decúbito dorsal foi avaliado de forma aleatória a veia femoral e a veia grande safena, em 3 momentos, repouso, com a aplicação da drenagem na face interna e na face externa da coxa, e em decúbito ventral, de forma aleatória, a veia poplítea e a veia pequena safena, também nos 3 momentos com a aplicação repouso, face interna e face externa da perna. E aí foi utilizada exatamente a mesma metodologia que foi utilizada no estudo 1. E depois foi calculada a fiabilidade destes dados, porque nós sabemos que a recolha por ultrassonografia vascular, digamos, tem esta grande limitação, é muito operador dependente e muitas vezes a fiabilidade coloca-nos algumas questões. E, portanto, nós avaliámos a fiabilidade em 9 sujeitos. Foi, então, em termos de estatísticos, foi avaliado o efeito e a interação entre os grupos. Portanto, doença venosa crónica e controle, região do corpo dividida em 3 níveis, repouso, face interna e face externa, veias comparadas superficiais com profundas, e foi avaliada a relação entre a severidade da doença venosa crónica e a magnitude do efeito das manobras, face aos valores de base, e a fiabilidade dos dados por ultrassonografia vascular. Em termos de resultados, foi possível observar que o fluxo venoso aumenta quando aplicado na face interna e na face externa. No entanto, quando comparado face interna e face externa, as diferenças apenas se fizeram sentir ao nível da coxa, quando a drenagem linfática era aplicada ao nível da coxa. Ou seja, na perna não houve qualquer diferença. Aplicar a face interna ou face externa, os resultados não mostraram diferenças significativas. Por outro lado, o grupo com doença venosa crónica, à semelhança do primeiro estudo, com doença venosa crónica e sem doença venosa crónica, apresentaram valores semelhantes e aqui não foram estabelecidas qualquer correlação com a severidade da doença venosa crónica. Em termos de fiabilidade, a área de seção transversa apresentou uma boa fiabilidade. No entanto, o fluxo venoso, que é o cálculo, boa em repouso, mas quando aplicamos a drenagem linfática começa francamente a piorar e os fluxos apresentaram uma fiabilidade algo duvidosa. Em termos de conclusões, a drenagem linfática manual dos membros inferiores aumenta o fluxo venoso nas veias superficiais e profundas. Os pacientes com doença venosa crónica, sujeitos sem doença venosa crónica, apresentam variações de fluxo semelhante na aplicação da drenagem linfática manual e o aumento do fluxo é maior quando aplicado na face interna da coxa, correspondendo aí ao percurso da veia grande safena, mas não difere ao nível da perna, eventualmente associadas às diferenças anatómicas entre a coxa e a perna. No estudo 3, foi avaliado, uma vez que já se percebia
onde é que se devia aplicar a técnica, quais os princípios de aplicação da técnica. Então fomos tratar os doentes, porque já percebíamos quais eram os efeitos fisiológicos, que efetivamente tinham um efeito ao nível do fluxo, mas desconhecíamos, no fundo, a totalidade de que forma é que isso se traduzia depois em resultados em termos de terapêuticos. Portanto, foi feito este estudo. Portanto, foi um estudo prospectivo, controlado e com ocultação simples. Foram avaliados os critérios de seleção a 125 indivíduos, excluídos 75, sujeitos à aleatorização 50, distribuídos de forma aleatória entre um grupo experimental, onde foi aplicada a drenagem linfática manual, e um grupo controle. Foi feita uma primeira avaliação, com uma sessão de educação, e foram aplicados no grupo experimental 10 sessões de drenagem linfática manual durante 4 semanas, e no grupo controle, sem tratamento durante essas 4 semanas, e depois foi feita uma avaliação passado um mês dessa sessão de tratamento e a avaliação também do grupo controle, e depois foi feito um curto follow-up, portanto, passado também um mês de terminar as sessões, tendo sido avaliados no total 20 indivíduos no grupo experimental e 21 indivíduos no grupo controle. Em termos de avaliação, foi avaliado a classificação CEAP, a severidade da doença venosa crónica, qualidade de vida relacionada com a saúde, sintomas, volume da perna, ainda força e amplitude de movimento, avaliado por dinamometria isocinética, num protocolo pré-existente para este tipo de doentes. Em termos de sequência da drenagem linfática, ela foi standardizada, aplicámos exatamente a mesma sequência de proximal para distal, no fundo aplicando aquilo que são os princípios da aplicação da drenagem linfática manual e de distal depois para proximal. Portanto, o número de vezes da técnica era exatamente o mesmo, as sessões duravam, obviamente com alguma variação, mas tinham uma variação, um tempo muito aproximado, portanto 40 a 45 minutos. E depois foi feita então a análise estatística, onde foi avaliada as diferenças entre os grupos em T0, para ter a certeza que tínhamos 2 grupos semelhantes, avaliado o efeito da drenagem linfática manual em todas as variáveis que nos propusemos avaliar, nomeadamente qualidade de vida, sintomas, severidade da doença, volume, amplitude e força dos músculos da tibiotársica, tentando avaliar a interação, grupo, momentos de avaliação, grupo, a presença, a utilização ou não de meias de compressão e momentos de avaliação. Em termos de resultados, os resultados significativos mostraram que efetivamente foi possível melhorar a severidade da doença venosa crónica, sobretudo na componente do edema venoso, fadiga, sensação de peso e ainda a dimensão da dor, da qualidade de vida relacionada com a saúde. Não foram encontradas interações significativas para as interações grupo versus momentos para a amplitude ativa da tibiotársica, momento de força máxima, portanto, todas as componentes de força muscular avaliadas, volume da perna e a interação grupo, meias, momentos. Em termos de conclusões, 4 semanas de tratamentos com drenagem linfática manual, com uma duração de 40 a 45 minutos por sessão, melhoram a severidade da doença venosa crónica, essencialmente relacionada com o edema venoso, sintomas, dimensão da dor, e há uma manutenção dessas melhorias, pelo menos durante um mês, portanto, que é uma limitação, obviamente, deste estudo, porque um mês é muito pouco para termos a certeza de que realmente funcionou. Contudo, não houve qualquer resultado em nível do volume da perna, não houve melhorias significativas e ao nível da força e da amplitude muscular avaliados pela estratégia de avaliação que definimos. Em termos de conclusões finais, é possível dizer que a drenagem linfática manual, portanto, ambas as manobras, aumentam efetivamente o fluxo venoso superficial e profundo e, essencialmente, quando aplicadas respeitando a anatomia dos vasos venosos. Portanto, não só da veia grande safena, mas dos vasos venosos, porque, efetivamente, se os vasos venosos avaliados estão localizados na parte interna da coxa, ao nível da perna, os vasos venosos estão localizados na parte interna e na parte externa da coxa e, portanto,
é isto, pelo menos é esta a interpretação que fizemos dos resultados. 10 sessões durante um mês da drenagem linfática melhoram realmente a severidade da doença venosa crónica associada ao edema venoso, sintomas e a dimensão da dor da qualidade de vida relacionada com a saúde, e que essas melhorias se mantêm após um curto follow-up, portanto de 4 semanas, e não tem qualquer efeito nas outras variáveis que falámos mesmo agora. Obviamente que estes estudos têm imensas limitações. Como eu costumo dizer, quando acabamos um estudo de investigação, percebemos que, afinal de contas, devíamos ter feito tudo de forma diferente, e, portanto, isto não é nenhum estudo perfeito, é apenas um contributo, é apenas, digamos, dar aqui um nada de informação acerca daquilo que é o efeito da drenagem linfática manual, porque realmente existe, digamos, todos estes efeitos, que é a fiabilidade, efeitos adversos sobre o fluxo venoso, o efeito placebo, que ainda ontem no workshop me falava, mas estão tão próximos, sabe também ter um terapeuta durante 40 a 45 minutos próximo de mim. Isso também tem influência, obviamente. No futuro, importa, obviamente, para além de tentar controlar estas variáveis, ter o efeito avaliar o efeito da drenagem linfática manual no curso da doença, a eficácia da drenagem linfática no tratamento conservador das úlceras venosas, porque efetivamente esse foi um dos critérios de exclusão. E, portanto, nós estamos imediatamente antes, portanto, estamos na fase da prevenção a aplicar a drenagem linfática, mas se calhar fazia todo o sentido tentar perceber, afinal de contas, qual é o papel da drenagem nas úlceras venosas, e, obviamente, porque sabemos que é uma técnica cara, porque demora muito tempo, e tempo é dinheiro, importa avaliar a avaliação custo-benefício. Isto resultou na publicação de 3 artigos, portanto, os 3 estudos estão os 3 publicados, e, obviamente, só para realçar que este estudo foi com o apoio de várias pessoas, porque isto é uma equipe, existem várias entidades envolvidas, e, portanto, ficam aqui os agradecimentos mais do que as referências bibliográficas. E é isto. Obrigada. Obrigada, doutora Rode Crisóstomo. Vamos continuar reservando o período de questões para o final. Problemas dermatológicos pela doutora Cristina Rezende. A doutora Cristina é médica, tem um mestrado integrado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é interna do 5º ano da especialidade de Dermatologia e Venereologia no Hospital de Braga. É também membro da ELCOS. A doutora Cristina vai nos falar sobre problemas dermatológicos.